Olá, meus irmãos de todo o Brasil, pastores, superintendentes, coordenadores e alunos da nossa grandiosa escola bíblica dominical. Que a paz do Senhor esteja abundante no seu coração. Outra vez juntos aqui no canal para mais um resumo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí iniciando uma jornada pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa revista aqui, muito bem preparada, realmente uma grande bênção para nós. E hoje nós vamos à lição de número 2. Pegue aí o seu caderno, abra o seu coração, sua Bíblia, sua revista, suas anotações e vamos lá para mais um resumo abençoado. Os objetivos são os seguintes: pedir a Deus sabedoria para instruir, perdoar os que se arrependem, arrependimento, viver conforme o Evangelho, vida cristã, testemunho e por aí vai. O textuário, o assunto da lição é o bom perfume de Cristo. A base bíblica é 2 Coríntios capítulo 2. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte, mas para outros, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Ou quem pode compreender? Esse textuário aqui, ele abre a lição e vai encerrar a lição. Você só vai ter uma compreensão, digamos assim, mais ampla do que Paulo está querendo dizer neste textuário aqui, lá no finalzinho da lição, no fechamento. Quando fizer o fechamento, você já vai estar apto para olhar para esse texto aqui e entendê-lo de forma plena. A verdade prática diz assim: estamos sujeitos a ataques por amor ao Evangelho, mas devemos seguir espalhando a mensagem de Jesus por onde passarmos. Isso aqui é uma lei, não é? Todo discípulo de Jesus sabe que a vida cristã, a jornada da fé, comporta momentos de alegria, de gozo, de regozijo, de conquistas, de bênçãos em todos os aspectos. Mas também a caminhada cristã não é uma colônia de férias. Em momentos de dor, de lutas, perdas, lágrimas, sofrimento e coisas desse gênero. A fé sadia, ela celebra o triunfo e também é capaz de suportar as perdas. Portanto, um cristão convicto, não é, que tem pleno conhecimento do que ele é e daquilo que Cristo é em nós e o que nós somos nele, vai entender perfeitamente cada fase da sua vida. E a epístola de Paulo aos Coríntios, aqui a segunda carta, é uma ferramenta fenomenal para nos fazer entender todos os aspectos da caminhada cristã. E Paulo, que é o seu autor, é o maior ícone dessa teologia, é o maior representante dessa revelação divina, dessa realidade espiritual, do que significa ser um seguidor autêntico de Cristo. Então vamos lá para a exposição. A introdução diz assim: em meio ao cuidado com a santidade da igreja, Paulo é movido por um amor pastoral e os corrige para o aperfeiçoamento de suas vidas. Para isso, foi necessário explicar-lhe que em circunstância e com intenções foi tão severo na carta anterior. O primeiro tópico diz assim, olha, amor e correção. Amor e correção. Então nós vamos perceber, amados, durante essa exposição, que a palavra amor
ela estará sempre ligada com a palavra correção e vice-versa. A palavra disciplina estará sempre ligada com o amor e por aí vai. Nós vamos entender perfeitamente que o apóstolo Paulo, ele sempre faz um casamento entre essas palavras quando ele as aplica na vida prática da igreja, nunca isoladamente. Ele não fala em disciplina isolado de amor, graça, compaixão, perdão, reconciliação e por aí vai. Ele sempre fala desses assuntos acompanhados. Esse é o sentido. O primeiro tópico diz assim, amor e correção, e o primeiro item diz assim, firmeza contra o pecado. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir ter mais convosco em tristeza. O que significa isso aqui? Isso aqui é o seguinte, você sabe que o apóstolo Paulo, ele fez 2 visitas à cidade de Corinto. Veja bem, 2 visitas. A primeira, quando ele esteve lá e passou 18 meses e ali ele estabeleceu aquela comunidade cristã. Depois ele saiu e fez uma segunda visita a Corinto. Nessa segunda visita ele enfrentou alguns problemas lá, teve que combater algumas situações, teve que ser severo, duro, incisivo com aquela comunidade, tá? Então ele fez a primeira e a segunda visita. E depois ele intentou fazer uma terceira visita à cidade e à igreja. Só que essa visita não se concretizou. Ele fez uma avaliação dos problemas que existiam, do clima que estava implantado ali, e ele achou por bem usar do bom senso e não ir pessoalmente a Corinto, preferindo tratar os problemas da igreja, fazer a sua defesa e exortar os crentes no que se refere à vida cristã, através de uma carta que ele escreve, e Tito é o portador dessa missiva. Você está entendendo? Então, quando ele fala assim, ir mais ter convosco, não ir mais ter convosco com tristeza, ele se refere a esse contexto, a esse clima. Tinha vários problemas ali, muita oposição, havia ali inimigos do apóstolo que estavam encabeçando grupos para hostilizar o apóstolo, duvidar da sua idoneidade, da sua seriedade e até colocar em xeque a sua legitimidade apostólica. Então isso trouxe muito sofrimento. Então Paulo, ele analisa essa situação e percebe que o melhor é ele não ir lá pessoalmente, pelo menos naquelas circunstâncias, tá? E é por isso que ele usa essa expressão aqui, em tristeza. O segundo tópico, iniciativa de reconciliação. Eu escrevi isto mesmo para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a vossa, é a de vós todos também. Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmão, voltando ao item anterior, ele preferiu não ir pessoalmente a Corinto, mas usou uma carta para exortar os crentes, porque o papel de Paulo aqui, irmãos, era semear um clima de melhor receptividade, anular aquela animosidade que estava acontecendo ali, aquelas oposições e críticas e tudo mais. Então a iniciativa de Paulo é de reconciliação. O objetivo da carta de Paulo aos Coríntios é apaziguar os ânimos e conquistar aqueles que lhe faziam oposição. Esse era o intuito do apóstolo.
E aqui, amados, Paulo ele nos dá uma grande lição. E aqui já vai a aplicação que você deve fazer durante a sua exposição. Que aplicação é essa? Paulo aqui demonstra um profundo zelo pastoral, não é? Ele fala em repreensão, mas com a missão de ganhar e fortalecer as relações fraternas. Voltando a repetir, o clima ali era desfavorável. Os inimigos dele tinham encabeçado ali vários grupos que se colocaram em oposição à autoridade apostólica de Paulo. Você está entendendo? Então ali não havia um clima bom para uma visita, para diálogo. Ele queria ali se alegrar com os irmãos. Ele tinha uma ligação muito forte. Mas Paulo, ele nos dá um exemplo aqui, em que sentido? Qual é a aplicação aqui? É que o pastor, o líder, quem toma conta de ovelhas, tem que estar imbuído desse sentimento, desse zelo pela vida das pessoas. Inclusive, essa postura de Paulo aponta para aqueles requisitos que ele mesmo fala em outra carta, a Tito, a Timóteo, no sentido das condições, daquilo que se exige de alguém que deseja o pastorado, o episcopado. Ele diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, aí ele começa a enumerar uma série de exigências. E entre essas exigências está qual? Não ser contencioso. O obreiro, o líder, o pastor, o presbítero, quem dirige rebanho não pode ser contencioso. O que é uma pessoa contenciosa? É gente que adora briga, adora confusão, adora fofocada, adora clima de rivalidade, entendeu? Adora viver em guerra pelas coisas mais banais e insignificantes. Isso é uma pessoa contenciosa, gosta de litígio, de disputas. Isso tudo gera clima de instabilidade no meio da igreja. E era isso que muitos dos inimigos de Paulo estavam fazendo em Corinto. Mas Paulo, ele dá um exemplo aqui, até porque ele tinha um grande amor pastoral. Ele tinha um grande compromisso. Por quê? Porque aqueles crentes ali, irmãos, eles eram frutos diretos do sacrifício, da dor, do sofrimento que que Paulo passou no início daquela obra ali. O sentimento de Paulo aqui em relação aos coríntios é o mesmo que habitou nele em relação aos Gálatas. Quando você estuda a carta aos Gálatas, você vai ver que aconteciam as mesmas coisas lá. Os judaizantes, que eram inimigos do apóstolo, e levantavam as pessoas contra ele, querendo colocar em xeque a sua autoridade apostólica, semeando heresias no meio do povo, entendeu? Essas pessoas, lá em Gálatas, Paulo fala aos crentes, olha, não vou desistir de vocês, eu vou lutar por vocês, eu vou ensiná-los, eu vou insistir, até que eu veja Cristo nascendo em vós. Olha só o grau de comprometimento que Paulo tinha com as ovelhas. Um grande exemplo pastoral. Não ser contencioso. Ele sabia que tinha muita gente com raiva dele, duvidando dele, mas ele tinha um anseio de repreender aquela igreja, mas com um anseio de restaurá-la. E você vai ver esse princípio em outros pontos aqui dessa maravilhosa lição. Tá bom? Então vamos em frente. O item 2, aqui olha, iniciativa de reconciliação, exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Ele tinha o intuito de reconciliar.
O item 3 diz assim, correção por amor. Observe que eu falei no início, né? Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Olha aqui, novamente, o sentido é o mesmo do item anterior. Paulo, ele repreende a igreja, ele exorta a igreja, mas ele tem essa preocupação de corrigir esses irmãos, movido por um sentimento de amor, né? Havia lá na igreja de Corinto um homem que criava muito problema com ele, mas a gente vai ver isso aqui na sequência aqui. Entre os crentes de Corinto, tinha muita gente ali que gostava do apóstolo, mas a interferência dos seus inimigos, dos falsos obreiros, não é? Eles conseguiam fazer ali grupos para hostilizar o apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui, ele repreende a igreja, ele corrige a igreja, ele exorta a igreja e volta a repetir, sempre com aquele sentimento de vê-los restaurados, tá certo? Restaurados. A correção no sentido de que eles viessem a experimentar uma vida cristã de melhor qualidade, uma comunhão com Deus mais apurada, né? Que o testemunho cristão deles fosse um testemunho que realmente significasse que eles eram pessoas que haviam nascido de novo, que haviam saído do paganismo, que realmente tinham encontrado a fé no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. Disponibilidade para o perdão. Amor e disciplina, o primeiro item. Observe que a exposição aqui, ela vai seguindo a mesma linha. Olha, correção com amor, olha só, firmeza contra o pecado. Ele exorta a igreja. Iniciativa de reconciliação. Ele quer ganhar as pessoas que estavam se afastando da comunhão da igreja e da sua autoridade apostólica. Correção com amor. Exortar, corrigir, reprovar, mas com amor no sentido de restaurar essas pessoas. E agora o item 1 do tópico número 2, né? Amor e disciplina. Aqui ele vai um pouquinho mais à frente. Amor e disciplina. Aí está escrito aqui, olha, basta-lhe a punição pela maioria. Por que que o comentarista, ele fez esse recorte aqui, né? Basta-lhe a punição pela maioria. O que que era isso aqui? Lá em Corinto, irmão, na igreja, havia um cidadão que não se fala o nome dele, mas era um irmão, era um líder lá. Ele se tornou assim um ícone de oposição ao apóstolo Paulo, causando grandes danos na relação da igreja de Corinto com Paulo, apóstolo, que foi o seu fundador. Então esse irmão, ele criou muitos problemas ali, uma pessoa muito polêmica, muito difícil, imbuído de amargura, de uma série de problemáticas, e ele, com todo esse veneno, ele conseguiu fazer ali um estrago, vamos dizer assim, na igreja de Corinto. Mas a igreja, a comunidade lá, puniu esse irmão. O texto também não é assim claro de que tipo de punição foi essa, uma espécie de disciplina, a gente imagina, né? Então a maioria da igreja se reuniu e puniu esse irmão opositor e crítico ferrenho de Paulo, um crítico irresponsável, porque tem o crítico construtivo e o crítico irresponsável. O crítico irresponsável, ele só quer desestabilizar, ele só quer fazer confusão, ele quer jogar um contra o outro, entendeu? E depois fica olhando de longe as explosões. O crítico responsável não é aquele que observa o que está errado e se oferece como possibilidade de colaborar, de servir, de ajudar a melhorar aquilo que ele acha que não está bom. Não era o caso desse cidadão.
ele era um opositor irresponsável, apenas, né? E aí a comunidade pune esse irmão, né? E só que Paulo, ali em Corinto, tinha um outro grupo de irmãos, de crentes, que tinham uma ligação muito mais estreita e bem forte com o apóstolo Paulo. Irmão, lembra daqueles grupos, né? Olha, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Tinha esses grupos lá, entendeu? Então essas pessoas queriam uma punição mais severa. E não se deram por satisfeito com a disciplina que foi imposta a esse irmão pela maioria da comunidade cristã de Corinto. Mas Paulo, ele não embarca nesse navio. Ele usa do seu equilíbrio, do seu discernimento, do seu amor pastoral, da sua visão apostólica. Para quê? Para apaziguar os ânimos. Ele diz, não, a maioria já puniu, então isso basta. Não colocou mais lenha na fogueira. Tem gente que adora isso, colocar lenha na fogueira. E Paulo não era assim. Então ele nos dá um outro exemplo nesse sentido. Esse irmão, ele era o representante da pastoral da revolta, né? Toda a comunidade, ou quase todas, tem aquele grupo que não se simpatiza com o pastor, ou com aquele líder, ou com aquele outro, e fica aquele negócio, entendeu? Pastoral da revolta. Geralmente são pessoas sem piedade, sem testemunho, mas que são encrenqueiros, né? Lá em Corinto já existia isso aí. É interessante que o texto não fala o nome, até porque não interessa aqui o nome. E a ausência do nome aqui já é uma lição, porque nós não estamos tratando aqui de pessoas em particular. Nós estamos tratando de princípios que valem para todo mundo, para todos nós, certo? Então, esse irmão foi punido e Paulo se achou satisfeito. A maioria da igreja puniu, uma espécie de disciplina. É isso que eu expliquei para os irmãos aí. Tá certo? Então, este é o sentido desse item aqui. O item 2 é o perdão que restaura, né? Perdão que restaura. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza. Entendeu? E aqui, Paulo, ele toca no assunto super interessante, o perdão que restaura. Que assunto interessante é esse? É a finalidade da disciplina na igreja. E como eu falei aos irmãos, a comunidade puniu aquele irmão, mas aquele grupo menor queria uma punição mais severa. Paulo intervém dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo. E aqui ele justifica por que ele tomou essa atitude. Mesmo que aquele irmão era uma pessoa que tinha trazido muito sofrimento e dor para o apóstolo, isso não prevaleceu no coração e na alma de Paulo. Ele age aqui como um verdadeiro pastor, cujo coração, apesar de sofrer tantas injustiças até, entendeu? Ele tinha uma reserva muito grande de amor pastoral. E ele justifica, olha, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ou seja, Paulo aqui, ele está demonstrando uma profunda preocupação com a alma daquele irmão. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas problemáticas, polêmicas, encrenqueiras você conhece na sua igreja, na sua comunidade, onde você vive, onde você trabalha, onde você exerce o seu ministério? Se você disser, pastor, aqui em Manacapuru, no Amazonas, um abraço aí aos irmãos de Manacapuru. Aqui não tem, aí parabéns para vocês, né? Aqui em Quari, aqui em Macapá, aqui em Salvador, tem por aí? Deve ter. Aqui em Belém do Pará tem de dúzias, não é? Então, quantas pessoas você conhece com essa índole, com essa forma de ser? Mas a questão é o seguinte,
Os líderes, os pastores, têm que olhar para essas pessoas com a lente do apóstolo Paulo. Como? Olhá-las como ovelhas, que de fato elas são, porque quando você pega na Bíblia ovelha, você abre um leque. A gente pensa, não, esse irmão aqui é ovelha, como se a ovelha fosse só aquele crente de boa qualidade, de bom testemunho, humilde, obediente. É uma boa ovelha. Mas existem outras ovelhas. Ovelha gorda, ovelha doente, entendeu? Ovelha manca, ovelha traumatizada. E às vezes as pessoas estão enfermas e isso tudo contribui para que elas se tornem pessoas azedas, agressivas, incompreensíveis, que não perdoam, que só querem criticar e fazer confusão, aparentando uma suposta espiritualidade, mas na verdade são pessoas feridas, são ovelhas, que o pastor tem que olhar e enxergá-las como alguém que precisa de tratamento. É que Jesus falou quando Zaqueu desceu da árvore, ele abraçou aquela crítica toda em cima dele, porque Zaqueu era uma pessoa de má índole, e Jesus falou, não, os médicos, os sãos não precisam de médico, os doentes precisam. Essa ovelha está enferma, então ela precisa de médico, ela precisa de restauração, ela precisa de cura, e ele usa a palavra aqui, conforto. Olha, confortar o crítico que arruma confusão. É preciso ter um coração cristão para cumprir com isso aqui. Isso não é fácil, não. Paulo, ele dá aqui um show de visão pastoral e de testemunho e de amor pelas pessoas. Mesmo aquelas que são problemáticas. Ok? Então, é esse sentido aqui. Qual é a aplicação aqui? A finalidade da disciplina na igreja. A disciplina, ela tem que existir. A igreja não pode ser conivente. A igreja tem que disciplinar, exortar, corrigir. Mas todos esses atos não podem ser praticados isolados do amor pastoral, do amor fraternal, do amor demonstrado por Paulo, por Cristo e pelos demais apóstolos. Não pode. A disciplina, ela só vale se for com amor. A disciplina, ela só vale se for para restaurar uma pessoa. A disciplina, ela só vale para fazer alguém voltar. O bem-estar do agressor, daquele opositor, do crítico, da ovelha problemática, o bem-estar da alma dessa pessoa tem que estar no pacote da disciplina. E aqui tem um ponto interessante que nós não podemos, enquanto cristãos, irmãos, entender que o castigo, porque a disciplina na igreja, ela está fundamentada nos juízos de Deus, na reprovação de Deus à vida pecaminosa. Esse é o fundamento da disciplina na igreja. Agora, quando você olha para os juízos de Deus, para as punições de Deus, elas não são apenas retributivas. Isso é muito importante para um expositor das Escrituras. Não são retributivas apenas. Elas também são retributivas. Mas não apenas. Não apenas. Né? Elas carregam o sentimento, o propósito de restaurar aquelas pessoas. Nós não podemos olhar com a lente de Jonas. O profeta Jonas, Deus mandou, ele não quis ir, depois ele resolveu ir com aquelas circunstâncias que os irmãos já conhecem, e ele foi e pregou para Nínive, mas o desejo de Jonas era que Nínive não se arrependesse. Ele queria ter o prazer de ver aquelas pessoas sendo destruídas com o derramamento da ira divina. E Deus agiu diferente, Jonas ficou com um sentimento depressivo. Porque Deus fez, o povo se arrependeu, Deus restaurou. E Jonas não queria, ele queria o contrário, ele queria que o povo não se arrependesse e fosse destruído. Para dizer, olha, está vendo só como eu sou profeta? Eu avisei, vocês não quiserem me ouvir, agora vocês estão aí morrendo, chorando, tem que pagar o preço.
Você já encontrou alguém com esse tipo de discurso? Isso não é discurso de obreiro e de líder e de pastor que tem amor pastoral por vidas. Não é. Paulo aqui, ele nos mostra que a disciplina, ela é retributiva, mas ela também carrega o braço da restauração. Restaurar uma pessoa. Você quer ver um exemplo, irmão? Sobre os juízos de Deus, que não são apenas retributivos. O cativeiro babilônico. Vamos citar esse exemplo porque ele é muito forte. O cativeiro babilônico foi uma punição de Deus sobre o reino de Judá. Primeiro ele puniu o reino do norte, através da Assíria, em 722, e em 606 veio Nabucodonosor e puniu, através do Império de Babilônia, o reino de Judá. 100 anos depois, mais ou menos, da queda do reino do norte. E ambos os cativeiros foram punições, mas vamos focar no cativeiro babilônico, que ele é mais profético, ele tem mais sentido na trajetória do povo de Israel. Eles passaram 70 anos em Babilônia. Deus puniu? Puniu. Mas Deus puniu para exterminar a nação judaica da face da terra? Jamais. Ele puniu a nação, ele disciplinou a nação, ele permitiu juízo sobre a nação, no sentido de quê? De restaurá-la, trazê-la de volta aos seus propósitos, para que ela cumprisse um papel, inclusive messiânico. Daquela nação restaurada é que nasceria o Messias. E muitos judeus que foram para a Babilônia depois de 70 anos, eles regressam para o reino de Judá. Eles regressam para Jerusalém para quê? Para reconstruir os muros da cidade e o templo, chamado Templo de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes. Foi nesse templo que Jesus pregou, ensinou. E a partir daí, Israel é o quê? Restaurado, ele é reconstruído numa nação que Deus queria que fosse forte. Então, os juízos de Deus não são apenas retributivos, mas são também no sentido de restaurar, de redimir, de transformar, porque o cristão, ele é visto como um atleta que corre no estádio, é trazê-lo de volta para a pista de corrida. Ele errou o alvo, ele saiu, ele vacilou, ele caiu, mas ele precisa o quê? Ser restaurado, e não apenas simplesmente punido, digamos assim. O bem-estar do ofensor sempre deve estar em vista, como já foi dito. Agora, uma coisa interessante, para fechar aqui, eu considero um dos pontos mais importantes dessa lição, o que nós estamos debatendo agora, a finalidade da disciplina, a correção e a restauração. Quando você abre João 15, você percebe Jesus dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, ou os ramos, toda vara, todo ramo em mim que não dá fruto, faz o quê? Corta. Pega aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda, e ele continua. O foco é o seguinte: toda vara que em mim não dá fruto, corta. E quando a gente lê esse texto, a gente é tentado a pensar que o cortar aqui é o efeito de uma tesoura, de um facão, de uma foice. Vai lá e corta. Mas quando você lê esse texto no grego original, você percebe que ali existe um termo, tipo assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, corta, né? O termo para cortar é airó. E airó, no grego, é cortar. Mas não é cortar no sentido que nós entendemos na nossa língua aqui. Cortar, airó, é levantar, reerguer algo que sucumbiu. Esse é o sentido da palavra. Na disciplina, na igreja, a disciplina tem que ter a mesma visão. Ela serve para quê? Para restaurar a pessoa. A ideia de um galho que caiu, está cheio de poeira, cheio de lama, cheio de sujeira, entendeu? Sucumbiu ali e não está podendo cumprir o seu papel de um ramo frutífero.
que rende, que abençoa a árvore, que é a videira. E aí, você faz o quê? Corta. Airó, você vai lá e faz o quê? Levanta. Esse é o sentido. Se você disciplinar uma pessoa, repreender uma pessoa, corrigir um crente e ele se arrepender, ele retornar, ele voltar à comunhão e voltar a abençoar o reino de Deus e o que estão em redor dele, você fez o grande feito do Evangelho, que é a restauração. Esse é o sentido. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente. O tópico 2, disponibilidade para o perdão. Observe que novamente o perdão aqui, né, vem, nós já falamos sobre isso aqui, o amor e disciplina, o perdão que restaura e tudo mais, né? E fechando aqui, o desígnio de Satanás, que é o terceiro item do tópico 2, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se tem problemas no seio da comunidade, como tinha em Corinto, esses problemas têm que ser solucionados. Problema a gente detecta, a gente discute e a gente tenta resolver. E a postura de liderança pastoral, e Paulo nos dá um exemplo, é sempre no sentido de contribuir para apaziguar os ânimos, reconstruir e colocar todo mundo num batalhão para fazer a obra de Deus, cumprindo o Salmo 133. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Temos que dar essa contribuição. Por quê? Ele alerta nesse sentido, porque Satanás, ele vai se aproveitar, entendeu? Ele vai se aproveitar. Às vezes um crente que quer demonstrar muita coisa, ele pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Satanás sem perceber. Porque Satanás vai se aproveitar daquela revolta dele, daquela ira sem limite, entendeu como é que é? E vai se aproveitar para cavar outras coisas, jogar um contra o outro, raiz de amargura, oposição, crítica e até violência. É o que a gente vê aí na internet, aí, pessoas que são os purificadores de igreja aí. A gente vê isso aí. Não vê nas suas palavras e posturas, por mais que seja verdadeiro o que eles estão falando, a gente não vê nenhuma dose de amor, de ver aquela pessoa ser restaurada, novamente reconstruída para Deus. Não, é apenas aquela amargura que vai chamando outras coisas, como a Bíblia diz, um abismo vai chamando o outro. O crente tem que fugir disso, porque isso é terreno de Satanás. Terreno de Satanás. Paulo orienta aqui. Bendito seja Deus. Agora vamos para o final. Para o final da lição, o tópico de número 3 diz assim, olha, triunfo e perfume de Cristo. Irmãos, olhando aqui essa revista aqui, vocês podem fazer o mesmo, né? Se você olhar o tópico 1, olha só, Jesus nos conduz em triunfo. O tópico 2, triunfo e perfume de Cristo. O tópico 3, o perfume de vida ou de morte. O que nós vemos aqui? Nós vemos que as palavras aqui, elas se repetem, tá certo? Então eu vou fazer aqui um resumo, englobando os 3 itens do terceiro tópico, triunfo e perfume de Cristo. É muita coisa aqui, mas eu vou fazer aqui um resumo, que você vai obter, além daquilo que você já sabe, o entendimento pleno do que Paulo estava querendo dizer. Eu vou ler os textos para você, olha. O primeiro item, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha, grave essa palavra, triunfo. E por meio de vós manifesta em todo lugar a fragrância. Grave essa palavra, fragrância, do seu conhecimento. O texto do tópico 2 diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume, grave aqui, perfume, de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem. Grave aí, salvos e os que se perdem.
Agora o versículo 3 diz assim, olha, para com este cheiro de morte, grave, morte, e morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Como eu falei no início da exposição, o texto áureo, ele abre a lição e fecha a lição. Então vamos voltar lá no texto áureo, que é o mesmo texto que nós acabamos de ler. É o versículo 16 do capítulo 2, assim, ó. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte. Mas para outros, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Ou quem pode compreender perfeitamente isso aqui? Amados, tem as palavras que eu já falei para você gravar, vamos repetir lá. Fragrância, que tem ligação com perfume, tá? Depois ele fala de vida e ele fala de morte e ele fala também de triunfo. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo quer trazer para nós nesses 3 itens aqui do terceiro tópico da revista? Qual é a mensagem? Você vai entender que mensagem é essa atentando para o seguinte: é impossível um expositor, um estudante da Bíblia, um pregador, compreender o que Paulo está dizendo ao usar essas palavras e aonde é que ele quer chegar, sem conhecer o contexto histórico e cultural que está por trás dessa escritura aí. Isso é muito importante. O expositor da palavra de Deus, ele tem que ter essa preocupação, porque senão ele vai ficar assim com um conhecimento mediano. Eu comparo, irmãos, a pregação e a exposição bíblica como um prato de alimento. Feijão com arroz é muito bom, né, irmão? Pelo menos aqui no Pará é bom. É feijão, arroz, charque. Ou carne seca. Não sei como é que é aí na sua região. Mas experimenta comer feijão, arroz e carne seca, né, ou charque, todos os dias. Segunda a sexta, vai chegar um dia que você vai enjoar. Então a pregação, a exposição, o expositor, ele tem que se preocupar em enriquecer. Colocar aí uma salada, colocar aí uma sobremesa bacana, mudar esse cardápio. Isso é muito importante. Então vamos lá. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Para você entender isso aí, você tem que fazer uma análise, irmão, de um evento cultural chamado Procissão Triunfal. Procissão triunfal, para você entender o que Paulo quis dizer com triunfo, o que ele quis dizer com perfume, o que ele quis dizer com vida, o que ele quis dizer com morte. Entendeu? Para você entender essas palavras, o significado teológico, a aplicação espiritual dessas figuras, dessas alegorias, você precisa entender o fundo histórico-cultural. Então o que acontecia? Em Roma era o seguinte: o que era uma procissão triunfal? Vocês conhecem a história do Império Romano. O Império Romano era um império muito forte, grande poderio militar, conquistador, né? Inclusive a Palestina, nos tempos de Jesus, estava sob o domínio romano, né? Herodes, Pilatos, quem eram esses homens? Eram todos procuradores colocados por Roma para governar essas províncias, vassalas, né, que estavam subordinadas e que pagavam imposto para o Império Romano. Então o Império Romano era essa força militar. E eles tinham várias práticas. Então o que acontecia? Quando Roma participava de uma guerra, de uma determinada batalha, ela era comandada por um general, esse conflito, né? E quando esse general vencia essa guerra, essa batalha, ele voltava para Roma, o quê?
triunfante. Triunfante. Ele vinha, e por que triunfante? Porque quando ele retornava, ele era recebido na cidade de Roma por um grande batalhão de pessoas. O imperador baixava um decreto para que os preparativos fossem feitos, todo aquele glamour, aquela pujança militar, entendeu? Para receber esse general vencedor. Você está entendendo? E então as ruas ficavam tomadas de gente. Os senadores romanos, as autoridades civis e militares do império, todas iam. Você pode comparar isso com a parada militar de 7 de setembro. Em algumas cidades, né? Todas as autoridades vão para ali, os militares, as autoridades civis, eclesiásticas, todo mundo vão para ali para viver aquele momento. Era assim Roma. Era a procissão triunfal. E aí, o general, com todo aquele aparato, ele entrava. Ele vinha numa carruagem, né, um carro, puxado por 4 cavalos. Na sua mão direita ele trazia um buquê, um ramo de louro, que era a planta, né, a folha utilizada em Olímpia. No início das Olimpíadas, os atletas que venciam as competições, eles eram coroados uma coroa de louro. Você está entendendo? E esse general, ele trazia esse ramo de louro na sua mão direita e na sua mão esquerda um cetro, como símbolo de glória, de poder. Você está entendendo? E aí, aquela carruagem entrando, ele vinha ali em cima, os cavalos puxando, e a multidão tomava as ruas. E sabe o que eles faziam? Eles queimavam antecipadamente iguarias, né, que exalavam perfumes por onde aquela procissão ia passar. Você está sacando o sentido da mensagem? Olha, triunfo, fragrância, perfume. Paulo está se utilizando de um episódio cultural para trazer lições espirituais. Então aquele perfume exalava pelas ruas e nas pessoas, e aí aquela procissão passava, né? Era uma coisa extraordinária, aquele general sendo recebido com aquela pompa, ovacionado pela multidão para coroá-lo, entendeu? Com todos os reconhecimentos do Império Romano pela grande conquista no campo de batalha. E aí, eles seguiam, e eles iam subindo, e até o templo de Júpiter, que ficava lá em cima, né, no Capitólio Romano. Lá em cima, eles subiam, iam para lá, e ali havia sacrifícios aos deuses romanos, e ali tinha também um banquete público que fechava o balão comemorativo daquele grande momento de honraria. E sabe o que acontecia durante essa trajetória? O general não vinha sozinho. Ele vinha puxado por aquele carro, né, trazido naquela carruagem, mas atrás dele vinha quem? Vinham também os soldados vencedores, aqueles que enfrentaram a batalha e foram vencedores, estavam ali também para comemorar, eram recebidos pelas suas famílias. Mas além disso, tinham também os prisioneiros de guerra, capturados durante a batalha, que eram obrigados a marchar naquela procissão, uma maneira assim de humilhação. Eles eram obrigados, não tinha para onde correr. É o troféu do general vencedor. E muitas dessas pessoas, elas depois eram mortas, exterminadas. A punição final era a morte. Além de serem vencidos na batalha, eram humilhados publicamente e depois eram mortos. Você está entendendo? Você está conseguindo fazer a ligação dos elementos? Triunfo, vida e morte. Vida para quem? Para os vencedores. Morte para quem? Para os perdedores, que foram conquistados no campo de batalha e não venceram as lutas.
perfume para a vida e para a morte. As ruas estavam perfumadas, mas o perfume era o mesmo que cobria aquele contingente de gente que marchava. Contingente de pessoas que marchavam naquela romaria de honra ao general. O perfume era o mesmo, mas para uns era perfume de vida. Quem eram esses? Os vencedores. Para outros, perfume de morte. Os escravos e muitos capturados que depois morriam, ou eram vendidos como escravos. Você está entendendo que coisa interessante, irmão? É baseado nessa história verídica do Império Romano que Paulo se apodera dessas alegorias para falar a sua mensagem à igreja de Corinto. E o que é que Paulo quer falar usando toda essa alegoria? Ele está falando o seguinte: Paulo e os outros cristãos ungidos são os súditos de Deus, conduzidos por Cristo ao longo do caminho, exalando o perfume de Cristo. Perfume para a vida. Esse é o sentido. Cristão real, verdadeiro, ele carrega o perfume de Cristo, ou seja, ele quando chega, as pessoas sentem o aroma de Cristo nele. Esse é o vencedor. E não se esqueça que o nosso general é Cristo, o capitão dos exércitos do Senhor, lá no livro de Josué. Aquele tipo de Cristo. Está entendendo? Ele que é o nosso general. E ele vai caminhando e nós vamos caminhando com ele. Por quê? Porque nós somos alcançados por ele. Nós existimos em função dele. Nós somos a igreja de Cristo, o batalhão de Cristo que luta contra as forças do mal. É nesse sentido. O nosso general é Cristo, e os que rejeitam as obras do reino de Deus têm como recompensa o quê? A morte. Os prisioneiros, os escravos. O destino é a morte, como era na passeata. Os seguidores de Cristo e o seu reino terão vida imortal no céu. Assim como na procissão, com a procissão chegava no tempo de Júpiter, a igreja triunfante. Triunfo. A igreja triunfante. Ela vai adentrar as mansões celestiais. E como eles faziam sacrifícios aos deuses e um grande banquete, lá no céu, a igreja triunfante, os vencedores com Cristo irão chegar e participar das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, onde todo o galardão será entregue aos vencedores, como Roma fazia com os seus generais de combate. Espetacular, é isso aí. Com essa história cultural, nós matamos os 3 itens. Você olha para eles agora e relê, e você vai perceber o sentido. Estude, anote e aplique para a sua turma. Seus alunos vão sair de lá, depois da aula, sua turma, sua classe, sua igreja será outra em termos de entendimento em relação ao papel da igreja. Então, Paulo, ele queria dizer aos coríntios, olha, a igreja, qual é a lição fundamental? A igreja sempre triunfará. Aqueles que seguem a Cristo, a palavra, obedecem às lideranças pastorais, esses vão ter a vida eterna. Aqueles que caminham com o mundo, se subordinando, criando problema em tudo que é lugar e trazendo divisão na igreja, serão punidos pelo general. Entendeu? Não terão a vida eterna. O perfume será para a morte e não para a vida. A mensagem fundamental de Paulo é que a igreja, o evangelho, sempre vai prevalecer. E ele sabia que os seus inimigos iam cair, que a igreja de Corinto, ela continuaria, apesar de todas as lutas, sendo uma igreja abençoada e cumprindo seu papel até a vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero ter colaborado com essa grande lição
E apenas um pedido, não encerre, você gostou? Não encerre esse vídeo sem deixar aquele like abençoado, que é a oferta que valoriza o nosso trabalho que nós fazemos. Divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua classe, os seus amigos, para que as pessoas se inscrevam, faça o seu comentário, entendeu? Diga de que cidade você está assistindo, qual é o seu nome, eu quero lhe mandar um abraço pessoal, maravilhoso, fraternal. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse privilégio de poder partilhar a Tua palavra. Ser conosco neste momento e no domingo, quando vamos expor a Tua palavra, que seja bênção para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, Brasil e mundo afora, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.